grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Juntos, elevarmos a Deus os nossos corações. Alguém presente? A Cidinha pede pelo seu irmão Antônio, que está hospitalizado. Vamos levantar um clamor a ele. Você que está online também pode compartilhar aí o seu pedido, que com certeza chegará até nós. A Clarice?
chuva. Vamos orar. Orar para que Deus tenha graça, não só da nossa região, mas em todos os lugares que está bem árido. Um clamor em favor das chuvas. Vamos orar sim. Mais algum motivo? Agradecimento. Camila agradece pela sua formatura. Diácono André. Pelo Júnior Sgarione. Vamos orar então. Diácono André pede pelo Júnior, esposo da Delma. Filha, se eu entendi, acho que foi a Sara que ele falou, é isso? A Sara não está bem de saúde. Vamos orar então por ela. Vamos orar por nós, pela igreja, um grande avivamento que nós temos clamado ao nosso bom Deus. Você que está online também, estaremos orando por você. Presencial não é possível estarmos juntos, 2 a 2, 3 a 3, orando, mas com certeza, nesse momento, vamos clamar ao nosso bom Deus. Alguns momentos de intercessão ao nosso bom Deus, todos nós. Senhor nosso Deus, nos colocamos agora nesse momento diante da Tua presença. Adoramos o Teu santo nome, pois o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor, o majestoso, o Deus do universo, o único Deus verdadeiro. Por isso, Pai, nesta manhã, nos apresentamos, ó Deus, conforme diz a Tua palavra, reconhecidos da nossa fragilidade, do nosso pecado, das nossas transgressões, que por nós mesmos nós não somos nada e precisamos da Tua graça. Por isso, Deus, tenha compaixão de cada um de nós, da Tua igreja que clama nesse momento. Aqueles que estão online também, unidos espiritualmente conosco, que o Senhor use de graça para a glória do Teu nome. Queremos nesta manhã reconhecer a Tua graça sobre nós, o Teu cuidado no decorrer da semana. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelos estudos, obrigado pelos afazeres individualmente, coletivamente. Obrigado, Deus, pelas alegrias que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelas lutas, pelas dificuldades, lágrimas, mas em todos esses momentos a Tua poderosa mão se fez favor ao nosso lado. Louvado seja o Teu nome por isso. Mas aqui estamos também humildemente, Deus, para rogar a Tua graça, para que sejamos encontrados, ouvidos pelo Senhor, visitados pela Tua graça. Agradecemos, ó Deus, pela vida do livramento que destes ao Benício durante a semana. O Senhor o livrou, apenas escorações, ó Deus. Nós Te louvamos por isso. Muito obrigado, Deus. Também pedimos em favor daqueles que estão enfermos da casa do Senhor. O Antônio Sgarione, olha para a vida daquele homem, Senhor. Aonde ele está, naquele leito do hospital, que ele sinta a Tua presença, se renda ao senhorio de Cristo Jesus. Colocamos também a vida da Sara Sgarione, que está enferma, que a Tua boa mão, ó Deus, se estenda sobre ela para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, aonde ela estiver, que esta febre, as dores, sejam tiradas para a glória do Teu nome. Queremos também, meu Deus, em nome de Jesus, clamar ao Senhor pela chuva. Nós precisamos tanto, ó Deus, pois a chuva nos faz falta, os rios estão secando, há lugares em que já há racionamento de energia, de água, e que o Senhor use de graça. Mas entendemos também, meu Deus, que tudo isto é um sinal, é um alerta do Senhor para que todos voltem o seu coração a Ti, principalmente o Teu povo, para ver como anda, como estão. Por favor, ó Deus,
mas tenha compaixão, molhe essa terra com a graça de Cristo Jesus. Queremos também, Deus, lembrar da enfermidade do Júnior Sgarione, que a tua boa mão o conceda graça, amanhã estará indo à consulta, abençoa os médicos para a glória do teu nome, Senhor. Pedimos também por esta igreja que aqui está, aviva o coração do teu povo, Senhor, mantenha aquecido, ó Deus, quanto mais próximos do Senhor, mais longe dos intentos do inimigo, Senhor, quanto mais próximos do Senhor, mais humildes, mas reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa dependência do Senhor. Reaviva o coração, Deus, dos fracos, dos enfermos, dos amargurados, tristes, abatidos, ó Deus, traz a tua graça em nome de Jesus. Aqueles que estão online conosco, se passam por dores, por lutas, por enfermidades, seja qual for o motivo, que a tua boa mão os alcance em nome de Jesus, Deus. Que nesta manhã, nós que estamos reunidos aqui, sejamos alimentados, nutridos, abençoe os professores, abençoe também, ó Deus, os alunos que irão participar. Traga sobre nós a inspiração do teu Espírito Santo. Aqueles que nos acompanham, ó Deus, também sejam visitados pelo Senhor, compreendam a palavra, rendam-se a Cristo Jesus. E que nesta manhã, toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém, Senhor. Amém e amém. Palavra com a nossa superintendência. Bom dia, irmãos. Mais um domingo, Deus nos dá a graça de estarmos na sua casa, reunidos, ou os nossos irmãos também que nos acompanham em casa, online, e nós agradecemos a Ele, porque até aqui Ele tem nos sustentado. E nós vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo, colocando as nossas vidas ao seu dispor, porque nós sabemos que nós estamos aqui nesta manhã e Ele tem algo preparado para cada um de nós. Que nós possamos ouvir, entender e, o mais importante, colocar em prática nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais um domingo, o Senhor nos concede a graça de estarmos na Tua casa e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por cada vida que adentrou a igreja nesta manhã, cada família que aqui está representada. E nós queremos, Senhor, nos colocarmos diante de Ti, nos colocarmos na Tua presença. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos ouvir a Tua palavra, nós possamos, Senhor, compreendê-la e, o mais importante, colocá-la em prática nas nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que nós somos dependentes, que nós carecemos, Senhor, da Tua misericórdia. E nós queremos, Senhor, neste momento também Te pedir perdão pelas vezes, Senhor, que nós não temos, Senhor, nos comportado de acordo com a Tua vontade, que nós não temos, Senhor, feito a Tua vontade. Nós somos falhos, Senhor, nós somos pequenos e pecadores. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos dá, Senhor, a graça de cada dia podermos contar com a Tua misericórdia. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Irmãos, a nossa lição de hoje é a de número 11, a atualização de Zacarias, que é santificação e serviço. Nosso texto base, ele está no livro de Zacarias, no capítulo 1, os versículos de 1 a 6, e é o que nós vamos estar lendo agora. Eu vou fazer a leitura, peço aos irmãos que nos acompanhem. Zacarias, capítulo 1, de 1 a 6. E diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou um extremo contra vosso país. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem se atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão ele? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os vossos caminhos e segundo as obras, assim ele nos fez. Amém? Irmãos, nós vamos passar ao louvor, nós vamos estar louvando a Deus, colocando as nossas vidas também diante dele durante o louvor, agradecendo porque até aqui ele tem nos concedido graça. E após o louvor, a palavra estará com o pastor para a lição desta manhã. Graça e paz, igreja, amém? Nossa. Graça e paz, igreja, amém? Amém, amém, Jesus. Vamos nos colocar em pé? Vamos louvar ao Senhor. Vamos dar glória e glória, aleluia, ao nosso Deus, porque Ele merece, amém? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o meu pé levantar-se e mostrar algum valor, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Neste mundo havemos crentes que nem sempre algum pesar, mesmo no lugar de sabores, nossa paz vem perguntar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo em Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Na vaidade fiéis servos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura Deus sem a graça do bom Deus, vencendo em Jesus. Glória, glória,
Amém, Jesus. Vamos continuar louvando o Senhor. Alegria, irmãos. Amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Já posso escutar de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço um louvor que é ano de vitória do exército de Deus, exército de Deus, exército de Deus. Que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pra terminar, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, já que estamos no embalo? Amém. Podeis assentar, irmãos. A palavra está com o pastor. Louvado seja o nome do nosso bom Deus, aos filhos que vieram à casa do nosso Deus, aos pais que têm incentivado em trazer seus filhos, que eles também sejam ricamente abençoados nesta manhã. Aqueles que estão online conosco, que também a palavra possa trazer ensinos e inspirações ao nosso coração. Muito bem, o nosso texto central da nossa série Didaquê, os profetas falam hoje, é a lição número 11, já foi lido Zacarias capítulo 1, do versículo 1 até o 6º, e também o tema central é santificação e serviço. Muito bem, Paul Washer é um pastor batista, autor também de vários livros. Ele expressou o seguinte: não podemos conhecer a Deus em toda a sua plenitude se o pecado nos atrair mais do que as Escrituras. Você consegue compreender esta verdade da palavra? Jamais poderemos conhecer a Deus em toda a sua plenitude, a sua grandeza, a sua essência, o seu desejo, a sua vontade, individualmente, como também coletivamente, se o mundo nos atrair mais do que as Escrituras.
Em outras palavras, se nós não desejarmos muito mais uma vida de santidade, de pureza, com certeza, as coisas que o mundo oferece, naquilo que pode nos afastar de Deus, pode nos fazer sofrer e pode ainda muito mais nos trazer dores. Então o desejo da lição de hoje de Zacarias é justamente isso, é vivermos uma vida de santidade. E uma vez que nós desejamos a santidade, ou seja, quanto mais próximos nós estivermos de Deus em Cristo Jesus, por meio não só da exposição, da leitura da palavra, mas também pela oração, também o congregar como esse que fazemos aos domingos e no decorrer da semana. Quanto mais nos aproximamos de Deus em casa, no nosso culto devocional ou no nosso culto doméstico com os nossos familiares, muito mais nós sentiremos a sensibilidade, a voz de Deus falando a nossa alma. O caminho é este, o caminho não é este, o caminho é isso, não fazei isso, fazei aquilo, porque Provérbios 16, de 1 a 3, o autor é claro em dizer assim, que todos nós fazemos planos, temos sonhos, temos projetos de vida, isso é normal da vida cristã, mas a resposta ela vem de quem? Do Senhor. O nosso problema é que o nosso coração nos engana, o nosso coração nos trai, o nosso coração começa a dar desculpas para não ouvir a voz de Deus. A gente começa a dar, me permita dizer aqui, justificativas. Eu trago justificativas em dizer, mas é assim, e nós esquecemos de olhar para a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, e nós não podemos perder a sensibilidade. E uma vez que o meu coração está perto de Deus, mais perto, automaticamente, conforme a tônica da lição nesta manhã, eu me envolvo com Deus, eu trabalho, eu tenho um serviço no reino de Deus, eu sinto alegria, eu sinto prazer, eu sinto júbilo, eu sinto contentamento em me envolver com o reino de Deus, amém? Que coisa maravilhosa saber disso. Quando eu estou longe de Deus, eu começo a olhar os obstáculos e as dificuldades. Por que então a santidade? Porque a Bíblia diz que quanto mais perto de Deus, mais íntimos nós somos de Cristo Jesus e do Espírito. Leiam, por exemplo, o Salmo 24, versículo 14. Quando o autor ele diz assim, a intimidade do Senhor, olha lá, hein? A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E aí fica uma pergunta para você que está aqui presencial, você que está online. Como está a sua busca de Deus? Você pode dizer, pastor, está bem, está ótima, mas eu penso que poderia ser melhor ainda. O nosso coração poderia palpitar ainda muito mais as coisas de Deus, desejar e anelar as coisas de Deus, Pai Todo-Poderoso. A santidade, então, é para vivermos neste mundo. Paulo, ele chega a dizer em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que nós, preste atenção, você online, você presencial, que nós vivemos numa geração, ou habitamos, ou moramos, casamos, compramos, trabalhamos no meio de uma geração corrupta e pervertida. Você já imaginou o que é isso? Então deixe-me dizer algo ao seu coração, abrindo um parênteses aqui. O mundo, o pecado, ele é doce momentaneamente, mas ele é trágico no seu final. Então não se iluda, nós vivemos nesse mundo. É bom estarmos aqui, sim, é aqui que nós trabalhamos, aqui que nós casamos, criamos nossos filhos, mas não se iluda. O mundo, no aspecto do coração humano, ele é mau. Vou abrir um parênteses e dar um exemplo para você. Não sei quantos assistiram no último domingo uma reportagem numa determinada emissora, e me permita não dizer o estado, mas procure lá. Alguém
enfurecido porque um morador de rua supostamente, veja bem, supostamente estaria roubando algumas coisas ali do comércio. Supostamente. Não tinha nada oficial. Ainda que houvesse, tá bom? Um daqueles senhores ali pegou a sua caminhonete, espancou aquele morador de rua, amarrou ele numa corda, amarrou esta corda na sua caminhonete e o arrastou durante aproximadamente 3,5 quilômetros. Você consegue compreender como que o coração do ser humano é mau? Fecha-se o parênteses. E tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui. Então o cristão, se ele quer viver perto de Deus, ele precisa desejar, ele precisa anelar Deus muito mais do que aquilo que é o material, para que o seu coração tenha então a santidade e ele se envolva muito mais com Deus. É isso que Zacarias estava fazendo. Zacarias viveu no período de Ageu, a última lição que nós estudamos domingo anterior, no ano de 520, ou seja, os dois foram contemporâneos, os dois estavam vivendo aquele período pós-exílio, aquilo que nós falamos que está lá em Esdra, que quando Deus move o coração do rei Ciro para libertar ou mandar de volta os cativeiros que estavam na Babilônia há 70 anos, então Zacarias e Ageu estão trabalhando junto no seu ministério, levando uma palavra de incentivo. Lembro a vocês que já havia passado 16 anos. O povo volta alegre, conforme diz o Salmo 126, citado anteriormente, mas o tempo vai passando, talvez aquele contexto do mundo ímpio foi atraindo o coração deles, e eles foram desanimando, foram perdendo o vigor, a alegria, e foram deixando de lado, veja bem, aquilo pelo qual Deus havia trazido eles de volta, a restauração da casa de Deus, o templo, os muros, as cidades, ou a cidade de Jerusalém, e até mesmo as suas casas. O tempo foi passando. E agora vem Zacarias trazer esta lição, trazer esta advertência a eles. Olha, vocês precisam ter santidade, porque senão vocês não se envolvem com a obra de Deus. Pensando nesse contexto de reconstruir o templo de Deus, nós precisamos fazer um paralelo durante toda a exposição em nós também. É claro que nós fomos chamados a restaurar o templo, o material, sim, mas nós somos chamados para muito mais do que isso. Nós somos chamados para restaurar vidas. Que coisa maravilhosa, Deus nos restaurou para que nós pudéssemos também restaurar vidas humanas, edificá-las na presença de Deus. Preste atenção, se você ler o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que o amor de Deus nos restaurou. Vai dizer que Deus nos tirou do império das trevas. Veja lá, nós estávamos marionetizados, dominados, contaminados pelo o império das trevas, pelo diabo. O nosso coração desejava muito mais o pecado do que as coisas de Deus. Mas a graça de Deus foi lá e nos tirou e nos transportou, conforme diz o texto, para o reino de Deus agora. Então, uma vez que nós estamos na luz, nós devemos agora então restaurar vidas. 3 lições que o texto, que o autor nos coloca nesta manhã, para você que está em casa e você que está presencial. Olhem comigo, por gentileza, a primeira lição que o autor nos diz. Deus confia ao seu povo um trabalho a ser realizado. Deus confiou ao seu povo um trabalho a ser realizado. E esse trabalho depende de você e depende de mim. Mas vai depender do quê? Da nossa intimidade com Deus, da nossa proximidade de Deus, da nossa santidade com Deus. E esse trabalho tem a ver com restaurar vidas para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Nenhum amém?
nenhum glória. Eu quero dizer para você que me ouve online, presencial, que Deus não nos salvou para ganhar dinheiro. Deus não nos salvou para morar numa bela casa. Deus não nos salvou para ter uma conta na poupança ou um investimento que venha trazer lucros. Deus não nos chamou para trabalhar e pensar numa aposentadoria quando a velhice chegasse. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para resgatar vidas. Mas aí você diz assim, a Bíblia diz, aquele que trabalha, aquele que levanta cedo, que Deus abençoa. Sim. Isto vem, me permita uma expressão, isso vem de reboque. Deus nos chamou como filhos para herdarmos os céus, enquanto não chega a eternidade, que nós possamos levar o Evangelho. E uma vez que nós vamos levar o Evangelho, Deus vai suprir aquilo que é as nossas necessidades, vai nos dar riqueza, pode ser, amém, louvado seja Deus por isso, vai nos dar uma excelente aposentadoria, sim, pode ser, amém, louvado seja isso, mas a primazia cristã é levar o Evangelho, é levar as boas novas, é para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para ter herança, deixarmos herança aos nossos filhos. A única herança que você pai, você mãe, você que me ouve online, deve deixar aos seus filhos é a herança da eternidade ao coração, plantada, implantada no coração dos vossos filhos. Você pode deixar todas as heranças deste mundo, mas se o seu filho, na sua juventude, na sua mocidade, na sua velhice, não tiver Jesus como único e suficiente Salvador, você foi um péssimo pai, uma péssima mãe. Porque a eternidade deveria ser plantada, inculcada, desejada no coração do vosso filho. A herança, para mais nada deixou, para mais nada valeu, porque a morte chega e ele não herda a eternidade. Você consegue compreender isso? Abro um parênteses aqui em dizer novamente, não estou dizendo que não devemos trabalhar, não devemos ter dinheiro, tudo isso é notório, mas vem de Deus. A primazia da vida cristã é a eternidade da família, é a eternidade dos amigos, dos entes queridos, do pai, da mãe, do tio, da avó, dos amigos de trabalho, dos amigos de faculdade, da escola. Esta é a primazia da vida cristã. Mas quando que isso tem finalidade, quando isso arde na nossa alma? Quando eu tenho uma vida de santidade, quando eu busco a Deus, eu anelo a Deus, quando eu desejo mais a Deus, aí eu me envolvo com o serviço. Lembram do Evangelho de João, capítulo 15? O Senhor Jesus, ele está dizendo aos seus discípulos, olha, eu sou a videira, vós sois o ramo. E aí ele vai dizendo o seguinte, olha, aquele que está ligado em mim, este que está ligado em mim, dará o quê? Muitos frutos. Veja que está no plural ali. O que a videira produz? Uva. Uma vez que ela não produz, diz o texto ali, será cortada. Mas aí ele vai dizendo que aqueles que estão em Cristo agora já estão limpos, porque foram lavados, redimidos e ligados na videira em Cristo, eles darão muitos frutos. Veja que esses frutos não é o fruto do Espírito daquele que está lá em Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito não está no plural, ele está no singular. Porque ele é único na vida de todo cristão. Mas João 15 ele fala de frutos, frutos de salvação, de levar o Evangelho, as boas novas, àqueles que ainda não conhecem a graça. Então eu e você fomos chamados a realizar uma obra, a realizar um trabalho. E nós precisamos então levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Cristo. A minha pergunta para você que está aqui comigo e você que está na sua casa, ou aonde você estiver, quando ouvir esta mensagem, esse estudo da escola dominical. Quantas vidas? Veja bem, não é você que salva, é o Espírito que salva. Quantas vidas você já discipulou durante o seu período de cristianismo?
Não sei quanto tempo você tem, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Quantas pessoas você discipulou? E essas pessoas tomaram a decisão por Cristo. Eu não estou dizendo que foi você que batizou, né? Foi um determinado sacerdote, mas você sabe que ali, espiritualmente, como se diz, é o pai espiritual, evangelizou, falou. Há muitas pessoas que passam a sua vida na igreja, cantando, pregando, ensinando, mas não levaram uma vida a Cristo Jesus. Todos nós precisamos dar frutos. É assim que a igreja cresce. Mas isso só é possível quando eu me envolvo com Cristo. Eu deixo o contexto de lado, eu deixo as minhas ideias, os meus achismos de lado, as minhas justiça própria, conforme a gente diz, e olho para Cristo Jesus. Você consegue compreender isso? Todos nós precisamos levar pessoas a Cristo Jesus, falando, evangelizando e testemunhando. Todos nós. E deixe-me dizer também ao seu coração, que o período em que nós mais gostamos, mais amamos, mais desejamos falar de Jesus é nos 5 primeiros anos de cristianismo. Nos 5 primeiros anos do cristianismo, o nosso coração está sedento, o nosso coração está apaixonado. A gente fala de Jesus. De uma certa forma as pessoas dizem assim, é fanático. Pena que a gente perde esse fanatismo de falar do amor, da graça, de evangelizar. As pessoas, o tempo vai passando e a gente vai se esfriando. O mundo se torna mais atrativo. Por isso, uma segunda lição que o autor coloca para nós aqui nesta manhã, além de confiar Deus o serviço, o trabalho, a obra a nós, ele também diz na lição 2, a inoperância pode indicar a necessidade do arrependimento. Ou seja, o não produzir algo pode indicar que em alguma área da nossa vida nós precisamos do arrependimento. Se no primeiro momento eles deveriam restaurar o templo, a cidade, de uma forma, de um paralelo, nós somos chamados também a edificar a casa do Senhor, claro, mas principalmente vidas num determinado momento. A inoperância, o não fazer nada, significa que em alguma área da nossa vida precisa ter o arrependimento. Precisamos reconhecer que alguma coisa não está bem na vida cristã. O autor, ele coloca justamente isso. Zacarias foi chamado para dizer àquele povo, olha, vocês deixaram a casa de lado, a casa do Senhor, o trabalho do Senhor de restaurar o templo, a cidade, porque alguma coisa vocês têm no coração. Alguma coisa que está os impedindo de trabalhar para o Senhor. Nesse contexto, Ageu vai dizer que eles colocaram muito mais a sua mente, muito mais o seu coração no seu trabalho, nas suas necessidades. No nosso contexto atual do século 21, nós precisamos avaliar o que é da nossa vida. O que está nos impedindo de servir a Deus melhor? Que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos deixar de lado. Talvez eu possa errar e fazer um pré-julgamento aqui, eu não quero fazer isso. Para você que me ouve aqui, para você que está em casa. Mas você deve avaliar a sua vida. O que lhe impede de ser mais atuante para o reino de Deus? De ser mais atuante na casa do Senhor? De viver uma vida mais íntegra na presença do Senhor? Que faz com que você viva uma vida de tropeço, de queda, se enverede para o tabagismo, para o alcoolismo, que enverede para a mentira, para a falsidade, para que não permita você viver um verdadeiro testemunho da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que nós fomos chamados para sermos luz. Por que nós não brilhamos de fato? Por que a luz de Cristo já não resplandece mais em nós? Lembram da história daquele profeta
que vivia passando pela casa daquela mulher, e aquela mulher, quando via aquele homem passando, ela dizia assim: ali vai um homem de Deus. As pessoas precisam olhar para você que está aqui, para mim, e dizer assim: olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai uma criança de Deus, ali vai um povo de Deus, brilhando a luz de Cristo Jesus, aleluia por isso. Mas é triste as pessoas dizerem assim: ali vai alguém que diz que é crente. Quando diz isso é porque alguma coisa não está certo. E aí você e eu precisamos avaliar a nossa vida aonde há a necessidade do arrependimento. Alguma coisa que nos impede de testemunhar, falar e evangelizar. A Bíblia diz que a nossa boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Se você é uma pessoa que vive falando de amargura, vive falando mal, sinal que o seu coração precisa ter uma faxina interior. O Espírito precisa limpar isso. Esses sentimentos que geram estas falas maldosas, de ira, de raiva, de contenda, dizem até de praga, né? Tem aí no meio pentecostal ou no meio evangélico, melhor dizendo, que a boca tem poder, manda praga, manda isso e outras coisas más. Eu não creio naquilo que você diz assim: olha, eu odeio, eu lanço uma praga sobre você, porque você não tem poder para isso, eu também não tenho. Mas eu creio que a palavra ela tem poder para machucar a alma, o coração. Quando você chega para alguém e diz assim: nossa, como você canta desafinado, você está lançando uma palavra de tristeza ao coração dela, não de maldição, mas aquilo pode fazer mal ao seu coração. Você como pai, você como mãe, como tio, não sei, como empregador, como empregado, ao falar ou receber uma palavra ao seu coração, isso pode ferir a nossa alma. Então cuidado com as palavras. Talvez nós precisamos nos arrepender disso. Nós temos o hábito só de criticar, falar mal, condenar, não ver nada de bom em tudo que se faz. A Bíblia vai dizer em Provérbios 15:3 que uma palavra doce traz vida, mas uma palavra dura suscita a ira. Nossos ouvidos no tempo presente do século 21, nesse mundo maldoso, está carentes de ouvir palavras que edifiquem a nossa vida. Talvez é necessário você trazer uma palavra de ânimo ao coração daquele que está inoperante, daquele que de repente está já sem ânimo na vida, na carreira cristã. Nós precisamos olhar para as Escrituras. Você que tem nos acompanhado Apocalipse, a série expositiva em Apocalipse, você vai lembrar de Apocalipse capítulo 3. Nasquelas cartas, nas 7 cartas, e uma das cartas é a cidade de Laodiceia. O que me chama a atenção ali é quando o autor registra aquilo que o próprio Deus diz lá em Laodiceia, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16. Olha para aquela cidade, para aquela igreja, dizendo assim: olha, porque não és quente e nem és frio, mas é morno, estou a ponto de vomitar. É melhor ser frio, não andar com Deus, não dar mau testemunho, abandonar tudo, é o que ele está dizendo. Ou é melhor ser quente, se envolver com Deus, colocar o seu coração em Deus, anelar a Deus, deixar tudo por amor a Deus, do que ser morno. O que ele está dizendo é que a vida cristã precisa produzir alguma coisa, precisa dar frutos, frutos individualmente, frutos coletivamente. Aí eu volto em Gálatas capítulo 5, quando fala sobre o fruto do Espírito. Aquele fruto está no singular, como foi dito, o fruto do amor, da bondade, da mansidão, da longanimidade, da tolerância, no sentido de respeito, o amor da alegria, diz ali o fruto da alegria, o fruto também, diz ali, da inteligência, da sabedoria.
são coisas que nós, como povo de Deus, precisamos buscar. Se fomos chamados para o trabalho de Deus, mas esse trabalho das minhas mãos, ele não está sendo exercido, é porque em alguma área da vida nós precisamos reconhecer, nós precisamos pedir perdão e nos arrepender e voltar para Deus, senão as coisas não caminham. Terceira e última lição que o autor nos coloca aqui: o povo de Deus deve olhar para o futuro com esperança. Essa é a terceira lição. Acompanhe o raciocínio daquilo que o autor está colocando aqui. Primeiro, tem um trabalho a ser realizado, todos nós. Segundo, se o trabalho não realizado, não está acontecendo, eu preciso me arrepender de alguma coisa. Então, se eu não trabalho, não me arrependo, eu perco a esperança do futuro, de algo maior que está por vir. Eu tiro, na verdade, os meus olhos de Deus, de Cristo, dos céus, e coloco os meus olhos na terra. Eu inverto as minhas primazias. E aí eu deixo de viver. Aí eu perco a esperança. Eu me concentro somente aqui. E esqueço em dizer que há um futuro melhor para todos nós. E aí quando chegam as lutas, quando chegam as dificuldades, as intempéries, as perdas, as lágrimas, aí a gente lembra novamente do futuro do céu. Aí a gente expressa mais ou menos assim: bem que Cristo poderia voltar logo, para acabar com essas dores. Então eu penso que as lutas que nós temos é também para fazer com que o nosso coração, com que a nossa mente relembre que há um futuro. Então, o povo de Deus deve olhar para o futuro com esperança. Nesse contexto de Zacarias, se você ler todo o livro do profeta, você vai encontrar dizendo que a casa, a antiga glória que tinha do templo, daquela majestade do templo ali em Jerusalém, a segunda casa seria maior, a sua glória seria melhor e maior do que a primeira. O que ele está dizendo é que Cristo Jesus estaria vindo. Cristo é o tabernáculo perfeito, a glória máxima de Deus. E isso aconteceu 520 anos depois, Cristo voltou. Você há de concordar comigo que no início da pandemia, talvez ali no final de março, abril, maio, nunca se falou tanto sobre a vinda de Cristo como nesse período de pandemia. No início. Mas os dias foram passando e Cristo não voltou. E aí nós fomos nos acostumando. Aí nós fomos nos relaxando. Porque aí eu precisava trabalhar, eu precisava estudar. Hoje, nós estamos em novembro, nós relaxamos, até mesmo com o cuidado daquilo que é o distanciamento, daquilo que é o cuidado com máscara, daquilo que é o cuidado com álcool em gel. As pessoas vão se acostumando. Já não se fala tanto sobre a vinda de Cristo Jesus. A gente perde o foco. E o autor ele vai dizer que quando nós olhamos para o futuro, nós temos esperança, nós trabalhamos, nós nos arrependemos, porque o acerto está aí, Cristo vai voltar, e não tem outra forma de entrar no reino dos céus, de olhar para o futuro e aguardar e anelar a vinda de Cristo, se nós não trabalharmos, se nós não nos arrependemos, se nós não estivermos íntimos de Deus, se nós não tivermos uma vida de santidade, se nós não estivermos envolvidos, agregados ao povo de Deus. Você consegue compreender isso? Não tem como viver uma vida ou herdar o reino dos céus se eu não estiver agregado com o povo de Deus, se eu não estiver me arrependendo dia após dia, abandonando o pecado, desejando a santidade. Não se iluda. Eu li um livro a respeito
sobre o cristianismo de um autor não cristão. E algo me chamou a atenção sobre o período do cristianismo na época de Nero. E ele usou uma palavra que eu quero trazer aqui para vocês, duas na verdade. Ele disse assim, que o cristianismo do primeiro século era necessário ter uma conversão e não uma adesão. E aí um autor não cristão, ele faz a definição de conversão, algo mais profundo. Adesão, algo mais raso. A pergunta é, em você tem conversão ou adesão ao cristianismo? A você que está online também, conversão ou adesão? Conversão é algo mais profundo. Adesão é algo superficial, é aquilo que o cristianismo, a igreja pode, Deus pode me dar. Então nós precisamos olhar para esses textos citados e não perdermos o olhar da promessa da vinda de Cristo Jesus. Ontem a SAF fez uma departamental e uma das mulheres leram ali na abertura Atos capítulo 1, quando diz lá que não compete a nós sabermos o dia e época e mês da vinda de Cristo. Nós não sabemos, então precisamos estar preparados. Mateus capítulo 24, versículo 36, o autor diz assim, olha, Jesus dizendo, não compete a vocês, nem o filho do homem sabe a vinda do Pai, ninguém sabe a não ser o próprio Deus, mas os sinais estão aí. Então nós precisamos estar atentos a respeito da santidade e serviço de Deus. Precisamos trabalhar para esse Deus maravilhoso. Cristo veio 520 anos depois da profecia de Zacarias. Cristo nasceu, se encarnou, viveu entre nós e fez a promessa que há de voltar. Quando? Não sabemos. Quem sabe talvez daqui a 520 anos, não sei. Quem sabe pode ser essa noite, quem sabe menos, quem sabe mais. Mas o importante é você e eu estarmos preparados. Porque se Cristo voltar, precisamos estar preparados. Mas se a morte chegar, precisamos também estar preparados. Que o bom Deus assim nos abençoe. Queridos, eu quero concluir deixando 3 palavras ao seu coração. 3 palavras ao seu coração. Primeiro, não esqueça que Jesus voltará. Não esqueça. Jesus voltará. Quando se fala de Jesus na sua vinda, isso não agrada nosso coração. Não agrada o coração do mundo. Porque a vinda de Jesus coloca fim a todos os nossos sonhos, nossos projetos, nossos objetivos, nossos ideais. Não esqueça, você que é cristão, que tem a conversão, Jesus vai voltar. Quando? Não sabemos. Por isso, se envolva com o reino. Por isso, se arrependa diariamente naquilo que Deus falar ao seu coração. Por isso, não perca a esperança de um futuro melhor em Cristo Jesus. Amém? Esta é a primeira palavra. Segunda palavra que eu preciso deixar ao seu coração. Não esqueça de reavivar o seu dom. Isso mesmo. Não esqueça de reavivar o seu dom. Quando Deus nos chama na conversão, nós recebemos um dom. Alguns dizem talento. Nós recebemos um dom, ou seja, é algo que o Espírito dá a nós para nos capacitar a exercer a obra dele na terra. Hoje muitos chamam de ministérios, ok? Mas é serviço. Ministério tem a ver com serviço. Se você que está aqui presencial, você que está online, não tem um serviço dentro da casa do Senhor, alguma coisa está errada. Porque Deus deu um dom a você. Não tem aquela máxima que diz assim, aquele que não trabalha, ele dá o quê? Trabalho. Então todos nós precisamos trabalhar para não dar trabalho. Todos nós em alguma área da vida cristã
no contexto de igreja, temos um serviço. Então você precisa reavivar o dom. Alguns começaram bem e por algum motivo ou outro se esfriaram, precisam pedir para que Deus aqueça novamente a alma, amém? Talvez você ainda não se encontrou, você precisa descobrir, você tem um dom, alguma coisa, Deus o capacitou. Leia 1 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo faz a analogia do corpo humano. E ali no versículo 7, ele diz que Deus, por meio do Espírito, distribui a cada um o dom conforme lhe apraz. Nós precisamos entender que Deus nos deu. Se você não tem se envolvido com o reino, alguma coisa está errada. Terceira e última palavra que eu preciso deixar ao seu coração. Não esqueça que o pecado precisa ser abandonado. O pecado precisa ser abandonado. Qual o pecado? Você precisa ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque quando o pastor fala, quando o marido fala, quando a esposa fala, quando um amigo, um irmão da igreja fala, quando alguém fala, o nosso coração tem a tendência de pedrificar ainda mais, endurecer. A palavra entra aqui e sai por aqui. Quer ver só? Quando você fala com o seu filho e com a sua filha, eu não quero que você ande com fulano, com ciclano, eu não quero que você vá lá, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você use isso, eu não quero que você assista aquilo. O que acontece com o coração dela ou dele? Aí que faz. Parece que por pirraça. Mas tem que ser falado. Nós precisamos falar. Mas fale com amor. Mas agora quando o Espírito fala, aí não tem como resistir à voz de Deus. Ela fala, a nossa alma se aquebranta. Em alguns casos, lágrimas saem. A gente reconhece o erro, reconhece o pecado, reconhece que isso não está sendo saudável, que isso não está sendo benéfico, que isso não está sendo bom para a minha família, para a minha vida, para a minha igreja, para o meu testemunho, para o meu trabalho, para a minha faculdade, para a minha escola, em qualquer lugar. Você consegue compreender? Peça que o Espírito sensibilize o seu coração, seja sensível à voz de Deus, não dê desculpas, se aquebrante diante de Deus, e você e eu e nós seremos instrumentos poderosos na mão desse Deus maravilhoso. Mas não queira justificar dizendo, mas eu sou assim por causa de fulano, de ciclano, de beltrano. Deixe isso de lado. É você e Deus. É eu e o Espírito Santo. Não esqueça de reconhecer e pedir perdão e abandonar aquilo que atrapalha servir, caminhar a esse Deus maravilhoso. Lembram da nossa frase do início de Paul Walsh? Quando ele disse, não podemos conhecer a Deus na sua totalidade, na sua plenitude máxima, se o mundo nos atrai mais do que as Escrituras. Lembre disso. Viva a sua vida cristã, para que Deus assim o abençoe. Vamos orar por você que está online, você que está presencial. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a entender essas verdades para a glória do Teu nome. Nos ajude, Deus, a ter a sensibilidade de amar, servir e andar na Tua presença. Dá a nós, ó Pai, a Tua graça, aqueles que estão presencial, como aqueles também que estão online conosco. Abençoe o Teu povo. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Palavra com a nossa superintendência. Irmãos, na semana que passou, a família que foi alvo das nossas orações foi a família da nossa irmã Andréia Lima. Para esta semana, a família que será alvo das nossas orações é a família da nossa irmã Maria Pires. Aniversariantes da semana, no dia 11, a Yara Carvalho, dia 8, Yara Carvalho, dia 9,
o William Chocolate. Desculpa aí, gente. Está escrito. Ah, tá. O William Chocolate. E a Rose Ribeiro dos Santos. Então, esses são os aniversariantes da semana. O pastor pede também para estar lembrando a igreja que na semana que vem nós não teremos a escola bíblica dominical por conta das eleições, né? Então, no domingo que vem, o domingo das eleições, até tem aquele horário, né? Acho que os irmãos sabem, de manhã, horário especial para os idosos, né? Poderem votar, que eu acho que é das 7 às 10 horas. Então, por essa razão, em razão da eleição, nós não teremos a escola bíblica. Então, reforçando, família de oração Maria Pires, e os aniversariantes, dia 8, a Yara, dia 9, o William Chocolate e a Rose Ribeiro. Nós vamos estar orando ao Senhor, colocando nas mãos dele a família de oração, os aniversariantes, lembrando aos irmãos também do nosso culto às 19h30, né? Voltou ao horário normal. E nós vamos estar assim encerrando a nossa escola bíblica de hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, Senhor, por nós podermos ter ouvido a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, que realmente a Tua palavra tenha adentrado, Senhor, não somente aos nossos ouvidos, mas aos nossos corações. E que nós possamos, Senhor, colocá-la em prática nas nossas vidas lá fora. Queremos, Senhor, te pedir uma bênção especial pela vida da Maria Pires, família de oração da semana. O Senhor conhece a Tua serva, o Senhor conhece as necessidades dela. Que o Senhor a esteja, assim, de uma maneira especial, como o Senhor tem feito até aqui, abençoando a vida da Tua serva. Queremos também, Senhor, te pedir pelos aniversariantes. Que o Senhor os visite, Senhor, todos os dias, mas em especial no dia do seu aniversário. Que a Tua graça, Senhor, a Tua paz, possa recair sobre cada um deles, sobre as suas famílias, sobre os seus sonhos, sobre as suas necessidades. Que o Senhor venha, Senhor, a suprir todas elas para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Um domingo abençoado a todos nós, irmãos.